Bom dia, Emma. Vamos dar um bom dia caloroso para a igreja. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Muito bem. Só que tem um povo lindo ali do outro lado. Bom dia, do lado da telinha, que também faz parte da nossa família. Vocês também são nossos irmãos e irmãs. Isso mesmo. Você quer saber quem está ali do outro lado? Olha só. Quero saber, sim. Já tem gente aqui escrevendo. Gente, esse povo acorda cedo mesmo, viu? A Natália Rodrigues, seja bem-vinda, querida. A Aldina está com a gente, Eunice. E acredite se quiser, a Mônica Alves. Ai, ó, a Mônica sempre conosco aqui. Sim. Edileuza, bom dia, Escola de Profetas. Bom dia para você, Edileuza. Que bom que estamos juntas, não é? Arnaldo, Socorro. Nós já temos aqui quase 100 pessoas. Amém, louvado seja Deus. Que legal, esse povo é compromissado mesmo. E compromissado com o Senhor, né? Exatamente. Isso que é o melhor de tudo. E nós queremos, né, convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos e orarmos ao Senhor, entregarmos a nossa vida a Ele. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por em mais uma manhã estarmos aqui aos Teus pés, Pai. Obrigada porque começamos mais um dia fazendo o que o Senhor nos pediu, que é Te buscar pelas manhãs. Senhor, abençoa cada pessoa que está aqui na escola, abençoa os missionários que estão no campo, abençoa também cada pessoa que está assistindo, Pai, ao vivo, do outro lado. Todos nós estamos com os corações unidos, buscando o poder de Ti, Pai, poder dos altos céus para cumprir a Tua missão. Senhor, nos abençoa, nos protege, nos livra de todo mal, renova nossas forças, renova a nossa fé. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Emma. E só está aumentando aqui o número de gente, viu? Que legal. Tem gente até da Itália aqui, viu? Olha, Nasa Carvalho. Seja bem-vinda, querida. E o pessoal de casa está vendo você aqui, pensando, um rostinho novo, que legal. É sempre bom conhecer um rostinho novo, né? Sim, e nós vamos conversando, né, Emma, para o pessoal ir te conhecendo ao longo aí da nossa abertura. Mas antes, nós vamos louvar a Deus. Vamos cantar ao Senhor? Imagina que todos os dias nós fazemos cultos aqui. Isso é legal? Sim. Vocês gostam do culto? Sim. Que bom, porque cultuar a Deus é muito bom. Imagina que todos os dias nós oramos. Teve um aí dentre nós que contou até quantas vezes a gente ora. Mais de 18, né? Mais de 18, segundo ele. É bom orar? Você gosta de orar? Imagina que a gente estuda a Bíblia todo dia. Isso é maravilhoso. Você de casa gosta de estudar a Bíblia? Com certeza, eu imagino que sim. Mas tudo isso, Emma, tudo isso não terá efeito nenhum se você não aprender a entregar o seu coração para Jesus. A gente pode entrar num culto, a gente pode ler a Bíblia, orar, mas se nesses atos, nós não entregarmos o nosso coração a Jesus, tudo isso será vão. Não vai adiantar de nada. Então, nós precisamos cantar a Deus dizendo, Senhor, quando Tu vens, é manhã no meu coração. Sim ou não? Quando a pessoa de Jesus entra na nossa vida, o que acontece com as trevas? Elas são espancadas, né? Elas são lançadas fora. Isso mesmo. Então, vamos cantar a Deus com alegria, dizendo para Ele, Senhor, é manhã no meu coração, porque o Senhor entrou na minha vida. Vamos louvar a Deus? Agora é sol, é manhã no coração. Vivo hoje a luz de um último arrebol. É manhã
Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Posso ouvir os passarinhos a cantar. É manhã no coração. Minha vida é qual um bonançoso mar. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Com Jesus eu tenho um paraíso em mim. É manhã no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Sou feliz, pois encontrei meu Salvador. É manhã no coração. E com Ele hei de estar no lar de amor. É manhã no coração. É manhã, sim, é manhã no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. É manhã, sim, é manhã no coração. Amém. Louvado seja Deus. Espero que haja essa alegria no seu coração de ter encontrado um Salvador. Né, Cris? A Cristiane está aqui dizendo: gente, eu amo culto. Nós também amamos culto. Amamos fazer culto ao Senhor. O Gil aqui, Gil, comidinhas saudáveis. Olha, gostoso pensar nisso, né? Comidinha De saudável. manhãzinha. De manhãzinha, né? Está dizendo aqui, gente, deixa o like. Isso mesmo, deixa o like. Coloca aí. Muito bem, a Eliette está aqui também. Todo mundo colocando aqui seus comentários e dizendo: amo fazer culto, amo ler a Bíblia, nós também. E é por isso que a gente se une, né? Porque temos propósitos muito parecidos. A Socorro Germano, todo mundo aqui. E eu não posso esquecer de mandar um abraço para uma pessoa especial. Porque essa pessoa escreveu no WhatsApp para mim, dizendo: manda um abraço para mim. Ah, então tem que mandar. Luiz Galvão. É Luiz Galvão Falcão? Eu acho que é Falcão. Não lembro agora. Vamos ficar só com o Luiz, né? Luiz. Não Seu tem Luiz, me desculpa, seu Luiz. Às vezes é tanta gente, mas que Deus te abençoe, viu? O senhor e a sua esposa, que o senhor também pediu pela sua esposa, tá bom? Mandar um abraço para eles, né? Um abraço, Luiz. Um abraço para você e toda a sua família. Que Deus te abençoe grandemente. Isso mesmo, muito legal. Muito bem, Emma. E o pessoal fica ali do outro lado perguntando: quem será essa jovem? será? De Quem onde será? ela veio? De onde você veio, Emma? Eu vim de Feira de Santana, Bahia. Olha isso. Todo ano a gente tem baiano. Amém. Todo ano Amém, tem um igreja. baiano aqui, para representar a terra da professora Maísa, né? Tem que ter. Muito bem. Emma, e qual é a sua idade? Eu tenho 29 anos. Tudo isso? Tudo isso. Você é jovem, viu? Passa rápido, gente. Passa rápido. Passa rápido, eu sei. E você tem uma família aí de quantos irmãos? Como é que é? A sua mãe, seu pai, eles concordaram de você vir para cá? Eu sou filha única. Eu mesmo? morava próximo da minha mãe. Era o mesmo terreno, né? Morávamos no mesmo terreno.
E ela, a princípio, ela ficou um pouco preocupada, né? Aí vai para onde? Tão longe, sozinha. Né? Ela é Mas adventista? Ela é adventista. Um ano antes de mim, ela se batizou. Quando ela fez 1 ano, eu me batizei também. Louvado seja Deus, ela fez o que as mães fazem pelos filhos, né? Orar até que eles venham também. Então, ela orou e o Espírito Santo me convenceu e eu fui, né? Fui ganha para Jesus através da minha mãe. Então, a princípio, ela ficou um pouco receiosa, mas depois ela ficou muito feliz, né, por saber que eu estava vindo para cumprir a missão. E ela me apoiou bastante, inclusive um beijo, mãe, um abraço para a senhora que está aí. Como é o nome dessa mãe? Eliette. Eliette. Um beijo, viu, dona Eliette? Para a senhora ter dado a sua filha para nós. Muito bem, Emma. E o que te chamou, despertou a atenção de procurar viver essa vida em missão? Então, foi um casal de irmãos da igreja que me falaram sobre a Escola de Profetas, eu não conhecia. E ela falou assim, Manu, é a tua cara, eu te vejo lá. Eu não conhecia, comecei a pesquisar, mas eu fiquei em oração, né, porque realmente era uma mudança muito grande, né, e eu fiquei em oração, e Deus moveu tudo. Eu falava com todo mundo, se for da vontade de Deus, eu vou chegar lá sem saber como, e se não for da vontade de Deus, eu vou me virar em 10 e não vou conseguir chegar. Então, foi da vontade de Deus mesmo, porque tudo aconteceu assim de forma milagrosa, né? Foi realmente divino mesmo. A gente que acompanhou o processo da Emma, né? Eu vi, sim, com certeza, a mão de Deus, os milagres acontecendo. Amém. E ela chegou, não com pouca luta, não foi? Não foi muita luta. Mas o Senhor Deus a susteve. Muito bem. E como é que está sendo a experiência de estar aqui na escola, acordando cedo, trabalhando, estudando, decorando verso? Amém. Exercitando a memória. É uma bênção. A cada dia aqui, nós vemos realmente a mão de Deus movendo tudo e todos. Né? Vemos que é a vontade de Deus realmente que nós estejamos na missão. E eu estou muito feliz com a minha família, como eu já agradeci aqui outras vezes, a minha família só cresce. Né? A cada momento a gente vai conhecendo novas pessoas e realmente é uma bênção. Acordar cedo, decorar versos, é tudo que Deus pediu para nós, né? Amém. Será que o pessoal lá de casa também gosta de acordar cedo? Gosta. Vocês gostam de acordar cedo, de trabalhar? Buscar ao Senhor. Isso, decorar o verso da semana. Como é que será que o pessoal de casa está indo? Será que eles decoraram o texto dessa semana? Será? Será? Escreve aí nos comentários se você já decorou esse texto. Se não decorou, você tem chance. Hoje é o quê? Quarta-feira? Quarta-feira. Hoje é quarta, né? Hoje é quarta. Bem, tem que confirmar, né? Às vezes a gente esquece. Então, quero convidar aí o pessoal que está aqui escrevendo. A gente já tem mais de 100 e tantas pessoas aqui. Olha, todo mundo aqui, Muito juntinho. bem. Quero convidar. Eliana, vamos lá decorar o verso. Aqui a Socorro também. A Gil escreveu assim, Joana, irmã querida, como eu amo estar com vocês todos os dias. A gente que gosta de estar com vocês. Se a gente pudesse fazer ao vivo todo dia, né? Sou da Igreja Adventista da cidade de Uberlândia. Um beijo aí para todo mundo, tá bom? Então, vamos lá, Rosângela, pega aí a sua Bíblia. Vamos aprender o verso dessa semana. Ok, qual é o verso, Emma? O verso está lá em Apocalipse 14, do 1 ao 5. Amém. Você já decorou? Ainda não. Então, olha aí, tem chance para você. A Emma ainda não decorou, tem chance para você também. Vamos decorar juntos. Amém. Vamos lá, então. Vamos contar no 3? Vamos sim. 1, 2, 3. Apocalipse 14. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as
irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Apocalipse 14, do 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam com um cântico novo, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Apocalipse 14, do 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam com um cântico novo, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Amém. 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 Glória a Deus. E o pessoal está aqui, ó, comentando. Eu acho que aqui é José. O que você acha? José plástico, Zé? Eu acho que é José. Parece José, né? Se não for José. Mas está escrito aqui, ó, Sara. Deus abençoe vocês. Eu acho que Sara deve ser o nome dela, né? Sim. Sara, amo assistir vocês, amo o culto de vocês. Amém. Louvado seja Deus. Olha aqui, e o pessoal está dizendo assim, o verso dessa semana é grande, viu? É um pouquinho grande, né? Mas é bom porque exercita. Tem uns maiores, uns menores, mas todos são importantes, né, no plano de Deus. E é bom que a gente vai treinando a memória, né? Sim. E não há desculpa. Até o Miguel estava ali falando o texto, né, Miguel? Estava recitando com todas as forças que ele tem. Então, significa que a gente também pode, tá bom? Sim. Muito bem, a Oceanira. Oceanira. Me perdoa se eu não li seu nome certo, viu? Oceanira, não parece Oceanira? Barbosa. Olha, Joana, gosto de assistir lá. Oh, querida, Deus te abençoe. Aqui, Patrícia, né? Mandar um beijo para Patrícia. Quem mais? Olha quem está aqui. Cícero Bezerra Silva. Vocês conhecem alguém por esse nome? Missionário, até de férias, só no bíblico, é? É isso aí. O irmão Cícero está aí representando os servidores dessa casa. Olha só que lição importante essa, viu? Não existe férias para buscar o Senhor. Não é isso, irmão Cícero? A gente está com saudade, está na hora do Senhor voltar, viu? Venha-se embora. Gente aqui de todo lugar do mundo, mandando beijo e abraço.
Muito bem, é muito bom estar com eles, né? É sim. Que o Senhor Deus abençoe todos vocês e que a palavra do Senhor fale ao coração de vocês. Mas nós teremos uma música especial. Queria chamar aqui o irmão Everton e que o Senhor Deus lhe abençoe, viu? Amém. Essa música que eu vou tocar se chama Graça Excelsa. E a gente está estudando no ano bíblico, né, dessa semana a respeito do povo de Israel. Infelizmente, alguns rejeitaram a graça de Deus, até que, infelizmente, eles não puderam entrar em Canaã. Que você hoje, ao ouvir a voz de Deus, talvez hoje seja a última vez, não que Deus vai falar com você, mas talvez a última oportunidade que você vai ter de aceitar a graça de Deus para a sua vida. Então, enquanto você ouve esse louvor, que você possa tomar uma decisão para Deus. Abandone todos os seus pecados. Aceite a graça de Deus para a sua vida de maneira plena e completa. Faça um concerto com Deus durante esses momentos, porque você não sabe do dia de amanhã. Talvez hoje seja a sua última oportunidade. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos juntos de novo, né? Graça excelsa, não é, filho? Louvado seja o nome de excelsa, grande, maior do que qualquer coisa. Eu quero começar nessa manhã fazendo uma pergunta para vocês e eu queria que vocês me respondessem. Meu bem, coloca para mim aí o material. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês ficariam numa igreja com as seguintes características que eu vou dar. Antes, porém, de vocês responderem, que eu preciso que vocês respondam, eu preciso comentar com vocês algumas coisas. Satanás, na luta entre o bem e o mal, ele faz uso de algumas coisas para vencer. Toda vez que Satanás venceu, ele que já é derrotado, ele é derrotado ou não? Sim.
mas ele venceu algumas vezes. Algumas vidas terminaram sua história como derrotadas. Por quê? Porque Satanás fez uso de algumas coisas. Por favor, observe isso aqui agora. Vai ser colocado aqui agora, e eu queria que você observasse sobre isso. Quais são os detalhes que fazem Satanás vencer alguém? Como nós já conhecemos pessoas que foram derrotadas, então estas pessoas nos deram subsídios para entender isso. E você precisa compreender para não cair no mesmo problema. Na verdade, se nós pudermos e soubermos analisar da forma correta, o Senhor Deus vai nos revelando situações que são, sem dúvida nenhuma, não só informativas, mas de transformação. Abra sua Bíblia aí em Números capítulo 13 e 14, por favor. E no seu livrão, você abra, por favor, no capítulo 34, os 12 espias. E eu quero chamar sua atenção para algumas coisas. Antes, porém, eu preciso te fazer perguntas sobre algumas coisas e comentar com vocês como é que Satanás venceu algumas pessoas no passado. Como foi que ele conseguiu espaço para isso? Se ele é perdedor, como é que ele vence? Ele é perdedor ou não? Mas como que ele vence algumas pessoas? De que jeito? Nós damos chance para isso acontecer. A gente faz coisas que nos tornam iguais a ele. Nós só perdemos, porque Jesus disse que nós somos mais do que... Olha, nós não somos só vencedores, somos o quê? Se nós somos mais do que vencedores, isso aqui é muito sério você compreender, por que alguns perdem? E se só perdedor é o diabo? Porque ele passa para nós situações que a gente assume igual ele assumiu no céu. Ele assumiu algumas situações, ele provocou algumas situações, ele fez algumas coisas que o tornou perdedor, porque ele não era para perder. E a gente acaba fazendo a mesma coisa. A gente toma a mesma situação. Por exemplo, Satanás faz uso das nossas emoções. Sim ou não? Você tem lembrança de quando Satanás tomou conta das suas emoções? As nossas emoções, a gente acha que a gente tem razão, que estão sendo injustos conosco. Nós, muitas vezes, tomamos atitudes e decisões que são uma perda terrível na nossa vida. Uma terrível perda. Ele faz uso também do ambiente geográfico, sim ou não? Faz uso também dos amigos. Às vezes os amigos podem ser inimigos. O que mais que ele faz uso? Você tem que tomar cuidado. Olha o que você precisa, percepção, para poder observar. Quantas vezes o diabo conseguiu espaço em mentes através de pessoas? Vem e fala alguma coisa, comenta alguma coisa. Agora, deixa eu te falar, as pessoas mais improváveis do mundo acabam se tornando condutos do diabo. Ele usa isso ou não? Usa. Quais são outras coisas que Satanás usa? Alimentação. Usa? Sim. Ele usa a alimentação errada. Pode colocar o primeiro slide, porque assim vocês vão ver isso daqui agora. E ao comentar sobre isso, eu preciso fazer uma pergunta, porque você precisa entender estas razões, compreender estas situações, e ao compreender e ao ver, você vai poder responder para você mesmo. Você que está em casa, não só ouça, gente, pega a sua Bíblia, porque isso que nós vamos falar aqui é um exemplo prático de como Satanás vence pessoas que tinham sido escolhidas por Deus para uma coisa muito boa. Veja, Deus escolhe seres humanos, Deus os coloca em posições de destaque, Deus dá a eles função na sua obra, Deus dá condições para a coisa funcionar, mas, infelizmente, muitas vezes, no plano entre o bem e o mal, acaba se fazendo coisas que não deve. Olha lá, Deus tem um plano infalível, sim ou não? Tem ou não tem? E Deus criou uma igreja para colocar em prática esse plano infalível. Agora, olhe isso daqui para você ver. O inimigo sabe que está derrotado e quer por todas as formas confundir o povo. Sim ou não? É o que ele quer. Eu quero confundir vocês. Eu quero destruir. E para isso ele usa o quê? Dá uma olhada nisso aqui. Ele usa a própria palavra de Deus? Pasme, ele faz isso. Satanás usa a própria palavra de Deus. Isso não é difícil você encontrar, porque ele fez isso com o diabo. Imagina se ele fez isso com o diabo, imagina com a gente. Ele usa também as nossas emoções. Ele usa brechas de nossa criação, sim ou não?
fomos criados de forma errada, desenvolvemos coisas erradas e ele usa essas brechas. Falei, eu vou te usar bem naquele ponto que eu sei que vai te tornar um derrotado. Ele usa também guerras internas, problemas dentro do nosso povo, sim ou não? Ele usa. Um e outro que se unem para fazer coisas malvadas, guerras internas. Ele usa também pessoas ocupando funções erradas. Gente, o que é isso? Pessoas ocupando funções erradas. O que é isso? Gente que está tomando posição num lugar onde ninguém chamou. Não é sua posição, você não tem condição daquilo. E por que está envolvido naquilo? Isso é muito sério. Você já viu algumas pessoas dando opinião de coisas que elas nem têm ideia de como é que funciona? Vocês já viram isso? E outra coisa, e o que é esse etc. Que eu coloquei aqui? Tanta coisa, gente, que o diabo usa. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Olha isso aqui agora. Com qual intuito? Desviar quem quiser conhecer a verdade e fazer parecer que Jesus e sua missão estão erradas. Porque se você começar a olhar, tanta gente já perdeu, você pode dizer, como é que se Deus é Deus, como é que ele deixa tanta coisa acontecer? Não foi diferente quando a gente olha essa situação aqui agora. Deus tem 4 igrejas, o povo de Deus está espalhado em 4 lugares. Vamos entender? Ovelhas que ainda não estão nesse aprisco. Tem gente boa nas outras religiões? Sim ou não? Deus também tem um povo que está lá na igreja errada, na principal igreja, que ele diz para ele, sai dela, povo meu. Deus tem também o povo que guarda os mandamentos de Deus, tem a fé em Jesus, que estão esse aqui. E ele tem quem mais? Um grupo de pessoas no céu. Tem ou não tem? Os anjos, os seres dos mundos não caídos, ele tem uma quantidade tremenda. Então, o povo de Deus está espalhado. Mas a minha pergunta agora para você é, abra sua Bíblia em Efésios, põe um papelzinho aí em Números 13 e vai lá correndo em Efésios 6:12. Rapidinho, rápido. Eu preciso que você leia isso aqui agora. Por favor, Efésios 6:12. Um de vocês que tem a voz bem alta, dos alunos da Escola de Profetas, vão ler isso para mim. Quem tem uma voz bem forte, pega para ler. Efésios, por favor, Eduardo, leia você também, eu preciso que você leia sobre isso. Efésios 6:12, vocês precisam ler isso aqui. Vocês se lembram que eu fiz uma reunião com vocês ontem à noite? Eu quero que vocês leiam isso aqui agora. Pode pegar para vocês lerem. Pega a Bíblia, põe pertinho de Thanatos aí. Eu prometo que eu não saio daqui, Thanatos, ó. De jeito nenhum, eu estou parada aqui. Porque você está atrás da câmera e você tem medo que eu me mexa daqui. Eu prometo que eu nem pisco. Vai lá, pega a sua Bíblia que você precisa ler isso, tá? Efésios 6:12 diz algo muito sério que eu preciso que vocês leiam. Vamos juntos? Abra a Bíblia, Efésios 6:12, e abra lá para que você possa ver a grandeza disso daqui. Isso é muito, 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 muito sério. Efésios 6, verso 12, tem uma verdade grandiosa de Deus para nós. Tem um presente de Deus para a gente. Quem é que pode ler? Tem alguém com a... Pode. Você vai ler, filho? Leia aí para mim, por favor. Vai lá. Efésios 6:12. Pode ler. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha para cá. Quer dizer que a nossa luta, Caio, não é contra pessoas? Sim ou não? É contra quem? Os poderes do mal que estão em todo lugar e que nos desajustam e que trazem problemas e que atrapalham até o céu. Sim ou não? E que mais? Por favor, dá uma olhada em Apocalipse 12:17. Todo mundo sabe de cor, não sabe? O que diz lá em Apocalipse 12:17? É a nossa descrição, é o que nós somos. É o que somos ou não? O que diz aí? O dragão ficou orado contra quem? Contra a mulher e foi pelejar contra quem? Não foi pelejar contra todos, foi pelejar contra o restante da descendência. O remanescente, o restinho. Ele não está irado contra o resto. Está irado contra o remanescente. Você tem que ficar de olho nisso. E que mais? Mateus 16:18. Dá uma olhadinha para você poder entender isso aqui. Corre, Mateus 16. Rápido. Por que é importante você observar esses textos? Esses textos vão te dar visão do que Deus espera que você compreenda. Mateus 16:18. Abra a Bíblia. Mateus 16:18. Esse é o grande jeito de vocês continuarem e saberem fazer a coisa funcionar. Mateus 16:18 diz o quê? Quer ver? Olha o que diz lá. Mateus 16:18. Vai lá, por favor. Diz o quê?
Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha para cá, presta aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus um dia olhou para Pedro e disse assim: tu és Pedro, e depois certamente apontando para ele mesmo disse: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só isso nos daria certeza que a igreja vai vencer, sim ou não? Sim. E se eu disser para vocês que ele não parou aí, ele disse assim: mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está vendo um monte de miséria acontecendo na igreja, sim ou não? Está vendo? Ok. E algumas vezes você é levado a pensar que a igreja vai perder? Seja honesto. Às vezes você não é levado a dizer assim: ah, peraí, mas está acontecendo tanta coisa ruim, por que Deus deixa, por que entra essa música, por que entra aquela pessoa, por que acontece tal coisa? Você não é levado a pensar isso às vezes? Por isso que eu vou precisar te fazer uma pergunta aqui agora. Você ficaria numa igreja cuja atitude de todos fosse o seguinte: trazerem um ídolo aqui para dentro da escola de profetas e colocasse aqui na frente? Você iria embora? Alguém disse ali na hora. Quem mais? Me diga, seja honesto. E você que está em casa? Você iria embora da igreja se alguém levasse um ídolo para dentro dela? Ali eu estou vendo alguns de vocês fazerem assim, outros não. Aí o irmão falou aqui: vamos tirar o ídolo. Vamos tirar o ídolo. Você ficaria numa igreja que levassem um ídolo para dentro da casa? Outra pergunta. Você ficaria numa igreja que, mesmo tendo abundância de alimentos veganos, insistisse em comer carne? Puxa, piorou um pouco agora, né? Ficaria ou não? Ou você se demandaria: peraí, deixa eu ir embora. Deus está falando que é para ser vegano, mas eu quero comer carne e acabou. Deixa eu ir embora dessa igreja. Você sairia? Olha isso aqui agora. Você ficaria numa igreja cuja maior parte fosse fofoqueiro, encrenqueiro, complicados, envolvidos em sedição? Também não ficaria? Não? Vamos lá. Você ficaria se a terra abrisse e engolisse um monte de pessoas da congregação, provando claramente o desfavor de Deus contra as pessoas? Imagine a gente aqui sentado e a igreja aqui abriu o chão e engoliu um monte de gente. Você ficaria nessa igreja ou sairia correndo? Só a Juju está dizendo para mim que ficaria. O resto tudo ia embora. Você também ficaria, Cláudia? Quem mais ficaria? Eita, agora começou a levantar umas mãos. Ficariam? Pois hoje vocês vão entender. Quando você entende que a igreja é verdadeira, mesmo que tragam misérias, você fica nela. Aí a Juju está ali levantando a mão dizendo: isso aí é a maioria das coisas que estão acontecendo. Eu sei, por isso que eu escrevi. São as coisas que estão acontecendo. Você ficaria numa igreja que fizesse um linchamento com os membros, com a liderança, falasse: espera aí, vamos pegar umas pedras e tacar na cabeça do pastor? Você ficaria? Você está dando risada, mas isso já aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu? Do pessoal todo, não um ou outro. Espera aí que eu vou pegar um montão de pedra e nós vamos linchar eles. Vamos acabar com eles. Você ficaria nessa igreja ou sairia correndo? Fala: Senhor, dá para ficar aqui? Não. Vou fazer minha própria igreja. Vocês precisam pensar sobre isso. Se vocês ficariam, se vocês iriam embora. Por isso que eu pedi Efésios 6,12. Vossa luta não é contra o quê? Você tem que pensar quem é que está trazendo isso e a maneira de resolver. Não adianta ficar olhando para uma situação e condenando uma situação. Você tem que se posicionar e pedir a Deus que você seja uma bênção para essa situação mudar. Vamos pensar aqui o que aconteceu? Em Números 13, o Senhor Deus pede e trabalha com 12 príncipes. A palavra que é usada ali no original é Nadriv. Como é que é o nome da palavra? Nadriv. Nadriv significa nobres, generosos e dispostos. Deus não pedia qualquer príncipe, tinha muito príncipe no povo de Israel. Mas ele falou que ele queria quais? Nobres, generosos e dispostos. Vocês são assim? São ou não? Nobres, generosos e dispostos. E ele deu o nome de cada um. Falou: da tribo tal, traz fulano, que é nobre, generoso e disposto. Da tribo tal, mais fulano e mais fulano. E ele foi pedindo de cada tribo que fossem trazidas pessoas. E deu ordens para eles. Eles tinham que ir examinar o país, ver as vantagens temporais. Eles tinham que ver como é que o povo que lá habitava, tinham que ver se eram fortes, se eram fracos, se eram muitos. Tinham que ver qual era a produtividade no solo. Eles eram espias. E trazeram fruto da terra.
Só que em Daniel 10, a gente encontra também Deus falando de príncipes. Aí a gente vai olhar os nomes. Olha que coisa interessante. Qual é o nome que Deus deu lá na linguagem original para estes príncipes de Daniel 10? Demoníacos, que a palavra que está escrito lá é Sar. Espera aí. Príncipes bons, Nadriv, podem se tornar Sar? Sim ou não? Pode. Deus os havia escolhido porque eram nobres e generosos e dispostos. Mas pode ser que uma pessoa se torne demoníaca? Sim ou não? Pode. Como? Vamos entender? Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Interessante que ali, no relato de hoje, de Números 13, diz que os espias saíram, foram lá buscar as informações, e quando voltaram, o povo saiu correndo para encontrá-los, não foi isso? Todo o povo saiu correndo. Oba, que bom que vocês voltaram. Nos digam aí como é que é a terra que vocês foram. Aí eles disseram, a terra é maravilhosa, a terra é poderosa, a terra é muito legal. Mas, porém, eu quero ler para vocês aqui no livrão um detalhe interessante. Exageraram as dificuldades e perigos que estavam diante dos israelitas, caso quisessem conquistar Canaã. Deixa eu te fazer uma pergunta, seja honesto agora. Você já exagerou alguma coisa? O pior é usar certas palavras. Impossível! E Deus chamou isso de desespero covarde. Uma pessoa chorando a noite toda, sim ou não? Já viram uma pessoa chorando? Já? 10 pessoas chorando ao mesmo tempo. 500 pessoas chorando ao mesmo tempo. 1 milhão de pessoas chorando ao mesmo tempo. Quase 3 milhões de pessoas gritando no ouvido do povo. Só que Josué e Caleb dizem, não foi assim, gente, que aconteceu. É certo que o pessoal é muito alto lá, é certo que as cidades são fortificadas, mas lembremos que Deus vai nos salvar, Deus vai cuidar de nós, Deus prometeu, vamos lembrar de Deus. E o Senhor Deus chamou aquela posição daqueles homens de desespero covarde. Olha o que diz aqui, desânimo inspirado por Satanás. O povo não parou para refletir, o povo não parou, não se deteve a refletir. E puseram Deus fora da questão. E em sua incredulidade limitaram o poder de Deus. Como? Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Kirhasak Rumimeno é a expressão que foi colocada lá no original para explicar o seguinte, que o povo disseram, a linguagem que eles usaram para falar sobre este momento foi, não podemos possuir esta terra, porque este povo é mais forte que nós. Este povo é mais forte que nós. Vocês sabem o que eles estavam querendo dizer? Deus não pode nos livrar dessa terra, porque esse povo é mais forte que ele. Me diga uma coisa, vocês já viram alguém ter a coragem de dizer que existe alguém na terra mais forte que Deus? Pois foi o que eles disseram. Isso ofendeu tremendamente a Deus. Mimeno é o sufixo da terceira pessoa, que pode ser traduzido como ele. Não estavam falando só de Moisés, estava falando de quem? Do Deus eterno. Isso ofendeu tremendamente o Senhor dos Exércitos. Eu preciso que isso aqui funcione, me ajuda aqui. Isso aqui é muito sério, para que vocês possam compreender a seriedade disso. Como é que a coisa parou de dar certo na cabeça? Como é que parou de funcionar na cabeça do povo? Que eles tiraram a raiva de Moisés e passaram a raiva para quem também? Para Deus. Isso é muito sério, gente, muito sério. O povo ficou desesperado em seu desapontamento e aflição. Ergueu-se num pranto agoniado e misturou-se com um murmúrio de confusão de vozes. Caleb compreendeu a situação. O povo de Deus, gente que é do Senhor, toma a dianteira. Ele compreendeu a situação e se jogou no meio do povo e falou, gente, não é assim, não é assim. Só que aconteceu uma coisa pior do que chorar a noite toda, do que ficar todo o tempo se incomodando. Os 10 espias viraram e interromperam Josué e Caleb e torceram as palavras e tornaram a coisa mais difícil ainda. O que eles fizeram? Gente,
não é o que Josué e Caleb estão falando. É difícil mesmo, não subamos contra eles. E diz que isso foi entendido, que não era só contra Moisés, contra Deus. Estavam resolvidos a frustrar todo o esforço para se apossarem de Canaã. E torciam a verdade a fim de sustentar o que eles estavam dizendo. Você já torceu a verdade a fim de sustentar a sua palavra? Sim ou não? Você já fez isso? Não é terrível isso? De pegar e ficar, não, eu quero ter razão, então eu vou torcer a verdade aqui até parecer que eu tenho razão. O que aconteceu? Diz que aquilo foi Satanás que estava instigando, não era? Olha que coisa horrível que diz aqui. É terra que consome seus moradores, disseram eles. Isto não era somente uma má notícia, mas também era uma notícia mentirosa. Era mentira ou não? Era mentira. Era incoerente. Os espias tinham declarado ser o país frutífero e próspero. E o povo de estatura gigantesca, coisas estas que seriam impossíveis se o clima fosse tão insalubre que se pudesse dizer da terra que consumia seus moradores. Agora veja essa frase aqui. Mas, quando os homens entregam o coração à incredulidade, colocam-se sob domínio de quem? Domínio de quem, gente? De Satanás. E ninguém poderá dizer até onde os levará. Olha que miséria. Então levantou toda a voz revoltada e começou a sedição, né? Pois Satanás agora tinha o quê? Pleno domínio. Isso aqui me deu uma tristeza tão grande. E Deus escutava as suas ímpias palavras. E eles disseram, se morrêssemos, todos, gente, morrêssemos nesse deserto aqui. Cuidado com o que você fala. Palavras têm poder ou não? Cuidado com o que você fala. Então seus sentimentos se insurgiram contra Deus. E aí disseram um negócio que eu já vi acontecer de monte aqui no nosso Brasil e por aí afora onde eu vou. Ficaram tão bravos, não confio mais nesse Moisés, não confio de jeito nenhum nessa liderança aqui, estamos errados, a igreja está indo para o lugar errado, vamos levantar um líder entre nós. Vocês já viram isso acontecer? Por que está cheio de ministérios por aí? Eles seguem este líder. Levantemos um líder e voltemos para o Egito. Vamos fazer nossa própria igreja. Vamos fazer da nossa forma. Vamos ajustar as coisas segundo a nossa cabeça. Olha aqui. Aí você chega a pensar assim, mas irmã Maísa, por que tamanho castigo? Porque Deus virou e falou, peraí, já que vocês estão dizendo que vocês queriam morrer, vocês vão morrer aqui mesmo no deserto. Por que um castigo tão grande se era só uma frasezinha? Por que um castigo tão grande se aquele povo realmente era mais forte do que o povo de Israel? Eles estavam falando de fraqueza espiritual. Olha isso aqui, Mas Josué e Caleb confiaram em quem? Olha isso aqui agora. Que ambos, o que os dois, Josué e Caleb, entendiam sobre o povo? Eu quero que vocês parem para pensar. O que eles entendiam sobre aquele povo? Que aquele povo era de quem? De quem? Deixa eu te fazer uma pergunta, filho. O Senhor Deus disse, vocês todos vão morrer no deserto. Vocês não vão entrar na terra prometida. Me diga aqui uma coisa. Josué e Caleb poderiam muito bem ter dito, Senhor, eu não gritei que nesse povo, nem chorei, fiquei do teu lado. Me dá logo minha posse, me dá minha terra. Podia ou não podia ter dito isso? Sim ou não, senhores? Por que eles não falaram isso? Era justo se eles pedissem isso para Deus. Se eles tivessem falado, Senhor, esses vão morrer no deserto. Eu e este meu irmão aqui, que viemos e falamos coisas boas, não merecemos ficar 40 anos nesse deserto. Me dá logo minha posse da terra. Eu posso entrar com ele, o senhor fica aí com esse povo. Podia ou não podia? Por que Josué e Caleb não saíram do meio do povo, mesmo vendo o povo com sedição, levantando altares, com um bezerro de ouro? O que Josué e Caleb sabiam sobre esse povo que eles não resolveram ir embora do meio do povo? Bora, quero ouvir vocês. Como que o povo era o quê? Filhos de Deus? O que mais? Esse é o princípio. E por que eles não abandonaram o povo? Eles podiam muito bem dizer, aqui só acontece coisa ruim. Esse povo está até contra o Senhor. Aqui está dando tudo errado, essa igreja não está mais sendo dirigida pelo Senhor. Eles eram o sal da terra no meio do povo? Olha, gente, isso aqui é muito sério. Isso daqui me ensina demais. Até Moisés, presta atenção. Na hora em que o Senhor Deus fala, Moisés, sai da frente, deixa eu acabar com esse povo.
Eu vou tornar você uma grande nação. O que Moisés fez? Josué e Caleb caíram com o rosto em terra nessa hora. E Arão e Moisés caíram com o rosto em terra e começaram a clamar a Deus pelo povo, o povo miserável que queria jogar pedra neles, o povo miserável que só fazia o que era errado, o povo que trazia ídolos para a igreja, o povo que queria comer o que não prestava, o povo que só fazia o que não prestava. Sim ou não? Se você estivesse lá no lugar de Josué e Caleb, seja honesto. Hoje você está vendo entrar música que não presta, você está vendo acontecer tanta miséria dentro do povo. Qual seria e qual teria sido a sua posição se você estivesse lá naquela época? Você às vezes se sente tentado a sair do meio do povo de Deus e fazer tua própria igreja, de achar um líder para liderar você? Seja honesto. Vocês sabiam que muita gente faz isso? Muita gente. Fala, é impossível, esses pastores não estão certos. Esses pastores não estão dirigindo a igreja e acham que precisam dar um empurrãozinho em Deus. Senhor, acorda aí, o senhor não está vendo isso? Eu estou vendo, o senhor não está vendo. Eu estou enxergando, eu estou vendo, Senhor. O senhor tem que tomar posição. É isso que eles dizem quando falam e agem da forma como agem. E o duro, meus irmãos, é que eu fico impressionada, né? Por que é que as pessoas acreditaram na mentira? Por que vocês acham que as pessoas acreditaram nos 10 e não acreditaram nos 2? Bora. Aqui está escrito isso mesmo. Que mesmo que tivessem sido 10 falando a verdade e 2 falando a mentira, eles teriam acreditado. Mas por quê? Responda. Eles se educaram, com o passar do tempo, a serem rebeldes, a serem murmuradores, a serem incrédulos. Eles passaram tanto tempo sendo incrédulos, que na hora do problema, eles penderam para o lado errado. Isso me enche de tristeza. Turba insana apanhou pedras para matar os seus líderes, para matar as pessoas que não tinham nada contra isso. Sim ou não? Vocês podem imaginar um negócio desse? E o triste, gente, quando termina a situação, que o Senhor Deus extermina os 10, não extermina os 10 e lança sobre eles uma maldição, dizendo, 40 anos vocês vão ficar aqui. Já tinha passado 2, ia ficar mais 38. Vocês vão permanecer aqui nesse deserto e os corpos de vocês vão morrer aqui. Quando eles viram essa situação, eles resolveram fazer uma outra coisa, que eu pedi que os nossos missionários acordassem, fossem atrás, pegassem e viessem escutar isso aqui ao vivo. Quando eles viram que o povo tinha morrido, quando eles perceberam que o Senhor Deus tinha dado para eles uma praga, eles resolveram, agora eu vou obedecer. Só que eles tentaram fazer de que maneira? Sem a bênção de Deus. Falaram, nós vamos de qualquer jeito. Aqui no 14, do verso 36 em diante, o Senhor Deus vem mostrando do 36 ao 45 que eles simplesmente levantaram-se de manhã e subiram ao cume do monte dizendo, pecamos, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu. Mas disse Moisés, por que desobedece ao mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não façam isso. Não se posicionem assim. Primeiro, eles não foram quando Deus mandou. E agora, eles estavam querendo ir de qualquer jeito, mesmo sem líder. Eu vou comentar uma coisa com vocês. Muitas pessoas comentam assim comigo, irmã Maísa, como é que pode? Vocês têm condição de trabalhar sem a igreja. Vocês podem trabalhar sem a igreja, irmã Maísa. Por que vocês querem trabalhar com a igreja? Eu pergunto para vocês, por que a gente tem que trabalhar com a igreja? Porque é o único lugar no planeta onde Deus permanece. Você pensa que Deus não está vendo a situação ruim que está acontecendo? Sim ou não? E por que Deus não acaba com todo mundo? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem quem é que estraga a igreja? A igreja de Deus é a igreja do Senhor. Ela não perderá. Lembra? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vem cá, a igreja não vai perder. Por que é que você acha que Deus não toma posição agora? Se Deus tivesse que tomar posição agora, você ia sair da igreja. Deus ia ter que tirar você, porque você também estraga a igreja. Sim ou não? Sim ou não? Ficava algum dentro da igreja? Se Deus tivesse que tomar posição? Não ficava nenhum. Eu garanto para vocês. Deus não pode fazer isso.
Ele não vai retirar, porque você e eu íamos ter que sair daqui. E o pior de tudo, irmãos, que isso é importante demais, 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 demais. O Senhor nunca lhes mandara subir e pelejar. Não era seu propósito que adquirissem a terra pela guerra, mas pela obediência estrita à lei de Deus. Gente, que coisa tremenda. Eles foram, o que aconteceu? Os amalequitas pegaram eles, deram uma surra e mais uns tantos morreram. Foi isso ou não foi? Que coisa terrível, vou trabalhar sozinho. Quantas pessoas dizem assim, eu quero trabalhar sozinho. Eu não quero trabalhar com administração, não quero trabalhar sendo organizado por regras dos outros, não quero trabalhar por força alheia. Irmãos, isso é pecado, pecado. Todos os que saíram daqui da escola e foram trabalhar sozinhos só trouxeram dificuldade, embora pareça que é diferente. Nunca foi plano de Deus, tem que trabalhar com a igreja. É isso que Deus ensinou, trabalhar com a igreja. Vários saíram daqui e não continuaram trabalhando com a igreja. Nós continuaremos, sim ou não? Sim. Diz assim, o Senhor ainda opera de modo semelhante para glorificar seu nome, levando homens a reconhecerem sua justiça. Agora, ouça isso daqui. Quando aqueles que professam amá-lo se queixam de sua providência, desprezando-lhe as promessas e cedendo à tentação, se unem com os anjos maus para frustrar os propósitos de Deus, o Senhor muitas vezes os encaminha de tal maneira as circunstâncias que essas mesmas pessoas são levadas ao ponto em que se convencem de seu pecado e sejam constrangidas a reconhecer a impiedade de sua conduta e a justiça e a bondade de Deus em seu trato com eles. E isto embora não tenham verdadeiro arrependimento. Irmãos, a coisa é muito mais séria do que você pode imaginar. Irmãos, o exército atacante não tinha chefe. Nenhuma oração foi feita para que Deus lhe desse vitória. Saíram com desesperado intuito de revogar a sua sorte e morrer na batalha. Posto que não fossem experimentados na guerra, era uma vasta multidão de homens armados e esperavam por um assalto de surpresa suplantar toda oposição. Presunçosamente desafiaram o adversário, que não ousara atacá-los. Irmãos, quando a gente sai por nossa própria ordem, o Senhor Deus não tem como ajustar as coisas. Por isso que ontem eu perguntei para vocês. Deus mesmo falava de forma audível. Sim, falava ou não? Deus tinha lá a nuvem que dizia para cá ou para lá. Deus podia ele mesmo mandar comida, ele que estava sustentando o povo. Por que que Deus mesmo assim colocou um líder? Ele podia dizer, não preciso de líder nenhum. Eu mesmo vou falar com vocês. Por que que Deus colocou um líder? Responda. Porque é plano de Deus que haja liderança. Olha isso aqui agora, presta atenção. O Josué e Caleb sabiam que aquele era o povo de Deus, ainda que estivessem errados. Sim ou não? Josué e Caleb também viam sua própria posição. Eles sabiam, minha posição no meio do povo não é que eu sou melhor do que eles. Eu não estou usando essa roupa, eu não estou comendo essa comida, eu não falo essas palavras, eu não uso essa música, mas eu não sou melhor do que meu povo. Eu tenho que ajudar o meu povo. Eu tenho que fortalecer o meu povo. Eles entendiam sua própria posição. O que mais que Josué e Caleb? Entendiam que deviam resolver o problema como? Vou embora daqui? Isso é resolver problema? Não. Não se resolve um problema criando outro. Não é fazendo uma nova igreja. Não é fazendo um novo grupo. O que mais? Eu quero que vocês leiam isso daqui. Quantos de vocês já ouviram dizer assim? Vai sair um povo mais puro e santo do povo de Deus. Quantos de vocês já ouviram? Leia isso aqui agora. 1, 2, 3. Vamos juntos? Tomais passagens dos testemunhos que falam do fim do tempo da graça, da sacudidura do povo de Deus, e falais da saída dentre este povo, de um outro povo mais puro e santo que surgirá. Vocês já ouviram falar isso? Que vai sair um povo mais puro da igreja adventista. O que está escrito aqui? Ora, tudo isso agrada a quem? Como é que é? Isso agrada a quem? Agora leia, continua lendo. Aceitassem muitos os pontos de vista que avançais e falassem e agissem baseados nisso, e veríamos uma das maiores exibições de fanatismo jamais testemunhada entre os adventistas do sétimo dia. Isto é que quem quer? Quem quer isso? Satanás é que quer isso. Fazer você pensar que você é melhor que os outros irmãozinhos que estão pecando e você vai sair daqui e fazer um povo mais puro. Ouviu isso? Vocês gostam disso ou não? Mas a gente está ouvindo isso de monte hoje em dia.
Tem muita gente falando sobre isso. Olha isso aqui agora. Como a igreja de Deus é? Algumas pessoas parecem pensar que ao entrar na igreja, ser-lhe-ão cumpridas as expectativas e só encontrarão os que são puros e perfeitos. A maior parte das pessoas que vêm para cá acham que nós somos perfeitos e puros. Ninguém lá tem pecado. O que mais? Olha isso aqui. São zelosas na fé e ao verem faltas nos membros da igreja dizem: abandonamos o mundo para não nos associarmos com caracteres maus, mas aqui também está o mal. E perguntam, como servos da parábola, por que tem então joio? Mas não precisamos ficar assim desapontados, pois o Senhor não nos autorizou a chegar à conclusão de que a igreja é perfeita. O que mais? E todo o nosso zelo não terá êxito em tornar a igreja militante tão pura quanto a igreja triunfante. Todo o nosso zelo não vai adiantar. Quem é que vai fazer a limpeza da eira? Quem que é? Que mais? Olha isso daqui agora, presta atenção. Leia, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Luciana, vamos lá, 1, 2, 3. A igreja militante é imperfeita. Como é que é? A igreja militante é o quê? Imperfeita. Que mais? A igreja militante não é a igreja triunfante. E a terra não é o céu. A igreja se compõe de homens e mulheres errantes e imperfeitos, que são apenas alunos na escola, a fim de serem... Como é? Que palavra? Que palavra foi usada aqui? A gente adestra quem? Adestrados. Disciplinados, educados para esta vida e para a futura vida imortal. Gostaram disso? Sim ou não? Vocês vão querer fazer um líder e sumir daqui? Não. Vão querer sair da igreja adventista porque a igreja adventista tem gente que não vale nada? Olha isso aqui agora. Como Deus terminará a obra? Deus na terra nunca poderá ser determinada, a não ser que homens e mulheres que constituem a igreja participem do trabalho e o que mais? Unam seus esforços ao dos pastores e oficiais da igreja. Espera aí. Sozinha? Eu posso dizer assim, não quero regra sobre mim? Que quem me paga é que me dá ordem? Não posso dizer isso. De jeito nenhum. De quem é essa informação? Presta atenção. Eu gosto muito de pensar assim. O que são atalaias? O pessoal, não, mas eu sou atalaia. Eu sou atalaia. Eu vou olhar o que está errado. Eu sou um atalaia. Você que está em casa já ouviu isso várias vezes. Nós temos que ser atalaias verdadeiros. Vamos ver o que é um atalaia? O atalaia que estava na torre de Israel viu a tropa de Jeú que vinha e disse, veja uma tropa, disse Jorão, toma um cavaleiro, envia ao seu encontro, pergunta paz. Olha isso aqui, presta atenção. Quando o atalaia vira a espada e dá a trombeta um sonido certo, vendo vir a espada, o povo em toda a linha ecoa a advertência e todos terão oportunidade de preparar-se para o conflito. Peraí. O sentido de atalaia não é olhar para dentro, é olhar para onde? O atalaia ficava em cima do muro olhando para dentro, vendo quem estava errado, ou ficava olhando para fora para ver onde o inimigo vinha? Responda, gente. Olha o que mais, presta atenção aqui. A trombeta do atalaia não dá o sonido certo e o povo não se prepara para a batalha. Que os atalaias cuidem que não aconteça que por sua hesitação e demora, almas sejam deixadas a perecer e seu sangue seja requerido de sua mão. Veja que a missão do atalaia é também avisar dos perigos que cercam Israel. Não é só olhar o que está dentro. Sim ou não? Avante, olha isso aqui agora. Presta atenção. Porém, quando ele não faz isso, não serve para mais nada. Isaías 56:10. Todos os atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, deitados, sonham e gostam de dormir. Gente, que terrível, né? Que terrível essa fala de Deus. Deus é durão, o que mais? E estes são cães gulosos, nunca se podem fartar. Eles são os pastores que nada compreendem. E todos se tornam como seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção. Vinde, dizem, trarei vinho e nos encheremos de bebida forte. E o dia de amanhã será como hoje, ainda será mais festivo.
Apocalipse 22, ficarão de fora esses cães, essa gente que deveria estar trabalhando pelo povo de Deus, tá certo? Você fala, não, eles não estão vendo o errado dentro da igreja. Mas e os que estão vendo o errado dentro da igreja e vão embora? Vocês estão entendendo isso? Os homicidas, os idólatras, estão junto com esses cães aqui, ó, que amam e praticam a mentira. Aí não é ser fiscal. Olha lá. Qual a diferença entre um atalaia e um fiscal? O atalaia olha o que está errado aqui dentro, mas olha o que está errado, vê o perigo vindo. É um Caleb, um Josué que luta pelo povo. Aqui em Números 13 e 14, mostra bem certinho a posição do... Sim ou não? Sim ou não, gente? Vamos à igreja. Deus já disse, o jeito de fazer e terminar a obra é unindo nossos esforços à da liderança. Eu peço para vocês que, em nome de Jesus, está na hora de mudar essa situação. E é hoje o dia. Queridos, não se torne... Deus usou a palavra anarquia. Deus usou a palavra anarquia. Usou ou não? Foi. Deus usou a palavra anarquia para comentar a respeito da situação. E eu fico com o meu coração apertado com relação a isso, pedindo a Deus que Deus nos ajude. Eu sei que causa indignação uma ou outra posição, mas eu vou te fazer uma pergunta. Seja bem honesta, você que está em casa, bem honesto você que está me ouvindo. Quando você tem filhos, e provavelmente alguns que estão ouvindo têm filhos, e vocês que estão aqui têm filhos, tá bom? Se estes seus filhos ficam contra você, ou não querem fazer do jeito certo que a Bíblia diz, ou não querem trabalhar do jeito certo que Deus ensinou, você manda apedrejá-los? Seja bem honesto. Bora, você gostaria que fosse tirado da igreja, que fosse revelado o pecado deles? Seja honesto. Você gostaria que esses seus filhos, que você está sabendo aí que foi criado por você, que viveu com você, que não quer seguir o que Deus pede, você gostaria que fosse dito e comentado com todo mundo os pecados que eles fazem? Gostaria? Por que a gente coloca na mídia os pecados dos outros? Se a gente não gostaria que fizesse com os nossos filhos. E outra coisa, você consegue fazer seus filhos fazerem tudo o que você quer? Seja honesto, consegue? Aqui eu tenho alguns pais. Cláudia, você consegue fazer 100% que a sua filha faça tudo o que você manda? E ela tem só 14 anos, por que você não consegue? Você, Theo e Sheilinha, vocês conseguem fazer Miguel e Micaela fazer tudo o que vocês pedem? Mas eles são tão pequenos, por que não conseguem? Um tem 7, outro tem 9, né? Por que não consegue? Marcos e Fran, vocês conseguem que Brenda faça tudo o que vocês pedem? Por que a gente exige que os pastores façam a igreja fazer tudo o que é certo? Responda. Bora, se nem vocês conseguem em casa. Vocês não conseguem. Por que vocês acham que com uma multidão de gente os pastores têm obrigação? Você tem que fazer. E eu não vou ficar aqui se você não fizer. Gente, isso é insano. Isso é insano. Se você não consegue em casa, como é que espera que os outros façam? Você consegue, minha filha, fazer tanatos, fazer tudo o que você pede? Não. Por quê? Porque as pessoas têm sua vontade própria. A igreja é a verdadeira. Nós é que estragamos a igreja. Vem gente para dentro da igreja que precisa de ajuda. E nosso trabalho deve ser trabalhar por eles como Josué e Caleb trabalhou pelo povo, não pediu para sair, não saiu fora dela. Queridos irmãos, que nossa cabeça, que nosso coração, que nossa maneira de pensar e agir não seja uma miséria para estragar mais ainda o povo de Deus. Pior do que ver um problema é criar outro problema. Não se resolve um problema criando outro. Chegou o momento de terminar esse ano bíblico de agora. E eu vou orar a Deus pedindo que nos dê cabeça, nos dê inteligência, nos dê Efésios 6:12 dentro do nosso coração. Que a gente saiba que Satanás está contra esse povo e ele vai arrumar de tudo para nos atrapalhar. Vai judiar de nós. E eu sei que Satanás ele tem muita astúcia para trabalhar conosco, para tirar de nós a bênção. E nós vimos no estudo de hoje que foi o próprio Satanás que judiou do povo e instigou o povo para que o povo ficasse contra o seu próprio povo. E esse é meu pedido hoje de manhã. Vamos ajudar a igreja, vamos fortalecer a igreja.
Se você acha que alguma coisa está errada e tem coisas erradas, e estão erradas porque eu própria estou na igreja, então ajude. Então seja você uma testemunha verdadeira e fiel. Seja você um exemplo do que deve ser feito e da maneira correta de viver. Combinado? Que Deus abençoe você e que a gente possa orar agora e sermos ouvidos diante de Deus. Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, nós queremos te pedir perdão por nosso posicionamento, muitas vezes igualzinho o povo de Números 13 e 14. Não é só o fato de que ficamos murmurando, não acreditamos no Senhor, nós nos revoltamos contra ti muitas vezes, disfarçadamente revoltados contra líderes. Mas também pelo fato de querer andar por nossas... dizendo, vou andar por minhas próprias pernas. Senhor, em nome de Jesus, tira isso do nosso coração e nos ensina a viver do teu jeito. Reorganiza, Pai de amor, essa história, a nossa história. Ajuda-nos a chegar nesse final, compreendendo que Satanás já está contra a igreja, nós não podemos ficar contra ela também. Reorganiza a nossa mente, fortalece-nos para ajudar e não piorar a situação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um excelente dia e até amanhã. Um abraço, queridos. Amamos vocês. Tchau.